Doguinhos, como é que faz para perder gordura no peitoral? Existem algumas maneiras. Podemos comentar todas? O que você acha dessa? Falou que não. Então vamos comentar algumas, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal. Isso tudo ajuda a comprar ração para o Floquinhos. Primeiro você tem que pensar o seguinte: o que é essa gordura no peito? É um acúmulo de tecido adiposo, propriamente dito, igual a gente tem na barriga, na coxa, em qualquer lugar, só que localizadamente no nosso peitoral, próximo da auréola. Mulheres podem ter isso? Pode também, mas é muito mais comum no homem. E quando eu falo mais comum no homem, em termos de incomodar, certo? A mulher tem também, mas não incomoda. Ah, o seio da mulher tem gordura. Ah, legal. Às vezes tem mais, até melhor, né? Mas no homem isso não é legal, né? O pessoal reclama e tal. Ok. O que acontece? O pessoal fala, é ginecomastia. Eu já fiz vídeo sobre ginecomastia aqui no canal, então lembra de procurar Leandro Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. Só que às vezes não é ginecomastia, às vezes é uma lipomastia. E existem diferenças, né? A ginecomastia, a glândula vai crescendo, vai evoluindo, e aí você tem realmente assim, um funcionamento de um peito, né, de mulher. Mas será que chega tanto, Leandro? Chega. Dependendo da origem, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma disfunção na hipófise lactotrófica. Não fiquei na cabeça, é só o nome do negócio, não precisa entender isso aqui não. Você pode até sair leite do peito, porque tem um aumento de prolactina, a favor, lactina, lactação. Então, pode sair peito, né? Pode sair peito, né? Pode sair leite do peito do homem. Falando sério agora, porque eu sei que isso é sério, como é que você tira a gordura do peito? Vamos lá. Vamos assumir que você tem gordura no peito. Tem como perder gordura localizada? Não tem. Não tem, Leandro. Isso é o que eu mais ouço na consultoria esportiva. Leandro, vou virar seu aluno, mas eu quero perder só a barriga, que eu tenho uma gordura localizada. Não tem como, você vai perder gordura como um todo. Então tem como perder gordura só do peito? Não. Agora, tem como perder gordura do peito em déficit calórico, perdendo gordura do corpo inteiro? Tem. Ou seja, uma dieta hipocalórica, onde você ingere menos do que o que você gasta, é favorável. Então, déficit calórico. Leandro, eu tô gordinho, então beleza. Se você tá gordinho, tranquilo, porque você tem que perder gordura mesmo. Se você tem gordura no seu corpo inteiro, você vai ter lá também. Então tem uma grande chance de você fazer o processo e resolver. Mas, Leandro, e eu que já sou magrelo e tenho gordura no peito. Nós vamos chegar lá, calma. Beleza. Então vamos fazer uma dieta hipocalórica, eu tô perdendo gordura ali. Tem como eu perder mais gordura dali? Focar um pouco mais naquela região? Naturalmente não, tá? Não, mas e se eu fizer um exercício? Fazer um supino, crucifixo? Eu já vi relato, já tive aluno da consultoria que entrou e falou, não, eu fazia peito todo dia, achando que isso ia queimar essa gordura localizada. Não vai, tá? Porém, entretanto, um exercício que gera hipertrofia nessa região é muito bom. Por quê? Presta atenção no seguinte, pensar que uma blusa de frio, beleza? Pegou a blusa de frio, vestiu ela. Ela é grossinha, né? Beleza. Mas se eu pegar essa blusa e começar a esticar ela, ela não fica mais fina? Fica. Ou seja, se eu aumento a minha musculatura, eu traciono a minha pele, eu puxo minha pele, isso vai deixá-la com um aspecto de mais fino, então vai espalhar mais essa gordura. Então a hipertrofia do peitoral, ela é bem-vinda. Ou seja, a musculação e o treinamento de peito, ele é legal, mas não adianta ser em excesso. É o treinamento normal, igual todo mundo vai fazer. Não, mas eu vou focar mais lá. Não, presta atenção. Vamos voltar no exemplo da blusa. Mas vamos pegar essa blusa e vamos, né, vestir ela e vamos puxar ela aqui em cima, ó. Vou puxar ela aqui em cima. Não tá puxando tudo lá embaixo? Tudo? Sim, por quê? Porque a blusa é uma só. Então, se eu ganhar costas, a pele também é uma só. Então ela vai puxar também a pele do peitoral. Ou seja, hipertrofia no corpo inteiro. Ao invés de você ficar perdendo tempo fazendo 5 vezes por semana peito, você faz lá 1, 2 vezes e treina o resto do seu corpo, porque se você ganhar músculo na coxa, vai te ajudar lá em cima, porque a pele está toda conectada. Então musculação é fundamental, hipertrofia é fundamental. Mas Leandro, você falou que não tem como perder, né, de forma natural. E de forma não natural, como é que a gente faz? Tá falando baixinho porque vai vender droga? Não. Existem alguns procedimentos que dá para fazer, né? Como por exemplo a criolipólise. Então você pode fazer uma criolipólise que ela vai quebrar essa gordura e ela vai ser consumida a partir do momento que você fizer exercício, certo? Aí aeróbico, treinamento de musculação e dieta. Então o corpo já está perdendo gordura e está buscando um pouquinho mais dali. Criolipólise é legal,
funciona? Ajuda. Ela não faz o serviço, ela potencializa o serviço, ou seja, se o resultado é 0, o resultado vai continuar sendo 0 também com ela. Tá? Leandro, tudo bem, até aí tá tudo certinho, mas o meu problema é o seguinte, eu já sou magro ou eu já fiz isso e já emagreci, já estou num percentual de gordura baixo, já tenho massa muscular e continuo com a maldita gordura no peito. O que que eu faço? Galera, aí a cirurgia é bem-vinda, certo? Então vamos fazer ali, né, uma cirurgia de ginecomastia, se caso você tenha a ter, porque às vezes a pessoa não sabe. Então vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, de lipoaspiração, né, uma cirurgia para lipomastia mesmo, onde vai ser aberto, aquilo ali vai ser retirado um pouco dessa gordura. É um procedimento estético. Mas, Leandro, você é contra ou a favor? Totalmente a favor. Porque presta atenção no seguinte, qualquer espelho que você olhar, você vai se ver, qualquer lugar do mundo que você viajar, a única pessoa que você tem certeza que vai estar lá é você. Qualquer roupa que você vestir, você está dentro. Então, quer dizer, se você não gostar da sua aparência, isso é muito ruim. E é um procedimento que é bem tranquilo, não tem risco, não tem nada. Então vai ter que juntar um dinheirinho. Beleza, junta esse dinheirinho, porque é a tua autoestima que está em jogo. E você já fez tudo, você já treina, você já faz dieta, você já está magro e não resolveu. Então é totalmente válido buscar aí um cirurgião para conseguir fazer essa remoção. Agora, existe a possibilidade também de não ser uma lipomastia, de ser uma ginecomastia. E são coisas diferentes e que as pessoas confundem muito, tá? Isso é normal. Então, o que eu deixo de indicação para você? Confere esse vídeo para você entender as diferenças e ver se o seu problema não é outro. Porque às vezes se é uma ginecomastia, você está aí brigando e não vai adiantar. O caminho é outro, tá? Dá uma conferida nesse vídeo.